Queridos irmãos, tenham vocês muito boa tarde. Nos encontramos novamente aqui nesse canal MIEG, Ministério Internacional de Ficando em Graça. Como você me conhece, meu nome é Helena Saavedra e estamos aqui então para transmitir aquela conferência, primeira conferência preterista que tivemos aqui no Chile com o professor e pastor Heriberto Soares, que ele veio de lá, de Recife. Então, esse é o encerramento da conferência preterista aqui em Chile. Então, quero primeiramente cumprimentar a família da fé, família da graça, né? A família de Deus. Quero cumprimentar todos vocês aí, em São Paulo, Minas Gerais e também ali por Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Todo esse povo lindo que eu conheci naquele lugar, em Brasil, enquanto eu morava lá. Então vamos começar esta conferência, este é o terceiro tema, né? A terceira aula. A terceira aula que tem por título, então, Desfuturizando as Profecias, né? A primeira conferência, digo, preterista do Chile. Então, hoje, no encerramento da nossa conferência, estudaremos o tempo do cumprimento do livro do Apocalipse a partir do capítulo 22. Né? Para a tradição religiosa, a revelação do livro do Apocalipse ainda se cumprirá. Para nós, que conhecemos, né, a escatologia bíblica já consumada, para nós é passado. Vou beber um pouquinho de água. O que era uma expectativa para os irmãos das 7 igrejas de Ásia Menor, para nós é uma realidade, pois no ano 70 depois de Cristo, na primeira era cristã, tudo se cumpriu. Então, eu vou repetir aqui um pouquinho isto. Para a tradição, a revelação do livro do Apocalipse ainda se cumprirá. Para nós, já é passado. Né? Então, vamos ver aqui Apocalipse 22 e o versículo 10. Diz o seguinte: E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Observe que em Daniel, que nós tivemos na aula anterior, no livro de Daniel, vamos ver se conseguimos chegar no livro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, fala o seguinte, versículo 4. Diz assim: E tu, Daniel, fecha as palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Versículo 9. E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então, aqui nós vamos ver primeiro, então, em Apocalipse 22, 10, estamos fazendo uma comparação aqui dos tempos. Porque no tempo de Daniel, então foram 500 anos antes do tempo de João, que então ele traz a revelação para Apocalipse, né? E aqui nós estamos vendo quanto tempo passou da profecia, desde que sai da boca do Daniel até o tempo de João receber. Passou muito tempo, 500 anos. Então, no livro de Daniel fala, para selar a profecia, né? Aqui diz assim: fecha as palavras deste livro até o fim do tempo. Quando é que seria esse final do tempo? Seria no Apocalipse, quando João então também recebe, Apocalipse 10, e onde o Senhor fala para ele, no versículo 10, e disse-me, não seles. Entende? Então, para Daniel fala sela, mas para João fala não seles. Ali é onde nós temos a comparação do tempo que saiu a profecia até o cumprimento dela. Entende? E isso é o que falta.
E diz, encerra o livro, põe um selo na profecia, pois não é para este tempo, diz, para Daniel. Mas aqui, para o apóstolo João, que recebe uma orientação contrária. Agora diz, não seles a profecia, pois o tempo está próximo. Então, de Daniel 12 para Apocalipse 22, foram 500 anos. É pouco? Não, né? 500 anos. Então agora, se de Daniel até Apocalipse duraram 500 anos, e por isso a revelação seria selada, porque de João até o tempo do cumprimento, quando Jesus disse que estava próximo, é ali que o tempo era próximo, ali se cumpriu, era próximo de se cumprir. E isso se cumpriu então no ano 70. Então foram 1500 anos do próximo. Será? Não, né? Então nós estamos vendo aqui que há muitos anos essa profecia esteve selada. Mas quando chegou o tempo do fim, o Senhor ordena então que não se sele, que se abra, porque o tempo estava próximo. Mas a tradição, se eles considerassem que o fim foi no antigo pacto, pela destruição do templo ocorrido no 70 DC, eles aceitariam que o fim escatológico é passado. Né? No versículo 10, como fala o versículo 10, 1:10, né? Então, Apocalipse foi escrito entre o ano 64 depois de Cristo ao ano 68 depois de Cristo, né? Para 70 depois de Cristo realmente estava próximo. Como a revelação de Apocalipse estava ligada à destruição de Jerusalém, pela queda da grande meretriz do Apocalipse 17. Então vamos ver aqui agora, no Apocalipse 17, vamos chegar aqui no livro de Apocalipse 17, porque agora eu trouxe a Bíblia em português, né? Então vamos a ler, que isso é mais depressa, porque não tem que estar traduzindo, é só lendo, né? Apocalipse 17, do 1 ao 6. Diz, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Vamos até o versículo 6. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome, com maiúsculo, agora a letra grande, né? Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Versículo 6, para terminar. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo a eu, maravilhei-me com grande admiração. Então, aqui, no capítulo 17, do 1 ao 6, revela aqui que é essa grande prostituta. Porque João ficou admirado com a revelação, porque aqui diz, e vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração, porque ele ficou tão admirado, né, com aquela revelação, porque ele viu que a sentença estava vindo sobre o seu povo, não era outro povo. A sentença não viria sobre
algum povo latino, americano, europeu. Era o povo de Jerusalém. Era sobre os israelitas. Diz porque ele viu que a sentença estava vindo sobre o seu povo, que se tornou inimigo de Deus, pois matavam os enviados de Deus a eles. Aqueles que Deus enviava para eles, eles os matavam, né? Isso que Deus enviava para eles, escribas e fariseus. Vamos ver em Mateus, esse livro de Mateus, onde que nós vamos encontrar Isaías, Daniel, Mateus, esperamos bem perto. Como é o Espírito de Deus ajuda, né? Obrigada, Deus. Aqui, Mateus 23, versículo 33 ao 39. Olha o que diz aqui. Estamos vendo de que aqueles enviados, né, que o Senhor enviava, comunicando da vinda próxima do Senhor, avisando que o tempo estava próximo, avisando que Ele estava nas portas, avisando que Ele viria por sobre as nuvens. Ele estava avisando tudo isso. Enquanto isso, o Evangelho estava sendo pregado em todas aquelas regiões, para que ali os predestinados já estavam sendo preparados para eles saírem da cidade. Tudo isso nós temos visto. Mas aqui nesta conferência, o tempo foi um pouco curto, mas aqui vamos ver agora que eles estavam enviando pessoas. Deus enviava pessoas para lhes avisar, comunicar do tempo, e eles, os judeus apóstatas e todos aqueles fariseus, escribas, né, e fariseus, mandavam matar, cortar a cabeça. No livro de Flávio Josefo, também aparece um lugar ali que eu li o livro, onde diz que alguns cortavam a cabeça, outros eram com espada atravessados, né? Um deles foi fritado em uma grande, enorme frigideira com óleo. Colocaram um homem lá dentro, fritou um homem. Quer dizer, eles eram demais de perversos ao extremo. Tanto é que Deus então se irou e teve que enviar um juízo sobre Jerusalém, que não é a Jerusalém que nós conhecemos hoje, é a Jerusalém antiga, onde estão as ruínas lá. Para todos nós, todo mundo que queira ir lá em Jerusalém antiga e conhecer a história, ali pode ver perfeitamente de que a cidade está em ruína completamente, e quedou um pedaço do muro, uma parte do muro, somente para onde eles vão para alimentar tudo aquilo que seus antepassados fizeram. Os israelitas, me refiro. É um lugar turístico também hoje, né? Então vamos ver o versículo 33 ao 39. Diz: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros les açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Vamos ao versículo 39. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Estamos falando do século I, da primeira era cristã, depois de Cristo. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo de suas asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Que casa era essa? A cidade de Jerusalém, o templo, né? Essa cidade cairia, a casa que era o templo também findaria tudo isso. Eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais bendito o que vem em nome do Senhor. Então, do versículo 33 ao 39, o próprio Senhor aqui está falando com estes fariseus, com estes escribas, que tudo isso viria por sobre eles, porque esse seria o juízo que o Senhor
anunciava que viria por sobre as nuvens, né, como o Filho do Homem. Essa é a conferência que o Senhor trouxe ao pastor Heriberto Soares para que identifique quando foi o tempo desse juízo. Por quê? Porque todos aqui e em todos os lugares se espera a vinda de Cristo, não é? E Cristo já veio, foi no século I, foi no ano 70, depois de Cristo, foi na geração de Jesus Cristo. Então, vamos seguindo aqui. Apocalipse 18, vamos chegar, Apocalipse 18, versículo 1. Vamos chegar aqui, versículo 1. Capítulo 18, versículo 1, diz o seguinte: e depois destas coisas, 1 e 2, e depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Versículo 20. Ali já estava o juízo. Versículo 20. Diz: alegra-te sobre ela, os céus, e vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa, enquanto a ela. Versículo 24. E nela se achou sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Então, aquela cidade que ela chama da Grande Babilônia, a prostituta, foi Jerusalém antiga. Então, muitos pensam assim: ai, como pode dizer que Jerusalém é uma prostituta? Já me falaram isso. Como é possível que ela esteja falando que Jerusalém é prostituta? Mas não estamos falando da Jerusalém atual, estamos falando da Jerusalém antiga, daquela que caiu no juízo final, aquele juízo que o Senhor, durante todas as profecias, durante todos os profetas, vieram anunciando o fim daquele tempo, o fim daquela dispensação, o fim daquela lei mosaica, né? E ali então foi o estabelecimento da graça de Deus. É isso, foi o fim foi o fim da época de Moisés, da lei mosaica, né? Então o Apocalipse, o livro do Apocalipse foi escrito entre o ano 64 a 68 depois de Cristo, né? Sabemos bem isso dali. Então, agora vamos ver aqui. Se esse juízo for em 70 depois de ser, é óbvio que o tempo estava próximo. E tudo isso se cumpriu. Apocalipse 22, versículo 3 e versículo 6. 22, versículo 3. Vou chegar aqui. Versículo 3 e 6. Diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Versículo 6. E dizem: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Quando fala em breve, não é o breve de hoje, não é o breve de amanhã, foi o breve para eles, para aquela geração do ano 70, né, depois de Cristo. Então esse breve não pode ser nem hoje, nem também não podia ter sido de aquele tempo até hoje, já se passaram 2000 anos. Esse breve já foi, tudo novo se fez. Tudo novo se fez, tudo se fez novo, né? É como se fala em português, tudo se fez novo. Então, essa foi a terceira aula
de esta conferência preterista que tivemos aqui em Viña del Mar, Chile. E essa é a primeira de muitas, né? A primeira de muitas, porque irmãos e irmãs queridas, temos muito que aprender ainda. Não pense que porque você acaba de conhecer uma verdade, já é tudo. Precisamos conhecer melhor, com mais detalhes, com mais versículos que venham a testificar tudo isto. Para mim já está muito claro, porque eu já posso até pregar isto. Porque antigamente eu queria conhecer algumas coisas do Apocalipse e não conseguia. Porque não tinha chegado talvez meu tempo, ou porque também não tinha pessoas que pudessem me ensinar, né? E todo mundo que me conhece no Brasil me conhece como uma pessoa idônea, que nunca andei brincando com as coisas de Deus. E também não era aquela irmãzinha que vai somente de domingo na igreja. Eu ia todos os dias na igreja, às vezes de manhã, à tarde e à noite. Porque eu queria aprender, eu queria conhecer as verdades. Não, havia coisas que não me quadravam na minha mente. Por exemplo, quando o pastor Heriberto Soares na minha casa, hoje, nesse tempo, agora que ele fez a conferência aqui no Chile, ele fez uma entrevista para mim. E nessa entrevista, ele perguntou muitas coisas, mas houveram versículos que eu queria comunicar quais eram os versículos, somente de citar a referência do versículo, mas não disse o que acontecia com cada versículo. E hoje eu quero mostrar um pouquinho isso também para encerrar também já esta conferência, que, como digo, é a primeira de muitas. Em Mateus 16, eu quero que você tome nota. Mateus 16 foi um tema. Ele me perguntou como é que eu descobri isto. E houve um versículo que eu perguntei para muitos e muitos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, né? Que me ensinassem isto. Mas não houve um que pudesse me dizer de que se tratava. Em Mateus 16, tome nota, por favor. Mateus 16, versículo 27 e 28. Estou em Marcos. Mateus 16 está mais à frente. Mas olha, é um versículo que para mim foi chave. Para mim foi ele que veio de começar a despertar, mas muitos anos atrás. Não pensa que foi agora há pouco, não. Foi muitos anos atrás. Já pastores que eu perguntava, apóstolos que eu perguntava, já até morreram, pessoas mais idosas. Então, eu fui perguntando, mas ninguém pode me explicar. Mateus 16, versículo 27 e 28. Diz o seguinte: eu quero que você tome nota, que você examine e que você pense, como eu pensava neste versículo, mas não tinha a explicação. Hoje você tem a explicação. Olha o que diz esse versículo. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E aqui vai o versículo chave. Diz assim: em verdade vos digo que há alguns, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Significa então que se Jesus tivesse que voltar, nesta época, neste século, nesta geração ou gerações mais à frente, teria que estar então vivos aqueles que ele está falando aqui. Que diz que alguns, dos que estão aqui, que não provarão a morte até que venham vir. Até que vejam vir, tenham que ver. Até que vejam vir significa que tinham que estar vivos, teriam que estar presentes naquele momento, quando ele viesse. E muitos deles talvez estiveram, porque isso foi em torno do ano 70, não agora, nenhum século mais à frente, em nenhuma geração. Esse é um versículo que eu deixo para a sua meditação. E também vou deixar de Apocalipse. Desculpa que eu estou com a minha garganta um pouco afetada, mas é porque o clima aqui está muito calor. Apocalipse, no capítulo 20, no capítulo 1, diz o seguinte. Apocalipse, capítulo 1, aqui.
Olha, que é uma coisa muito interessante, porque eu perguntava comigo mesma, o que será disso? Quem pode me explicar? Mas foi o próprio Deus que me explicou. Quando eu conheci o professor Heriberto Soares, ele foi com os temas ensinando, e eu fui tendo todo tipo de explicação que eu queria. Por isso que eu recomendo também que você escute também os temas que ele coloca, né, em Escatologia Plena, que é o canal dele, né? Heriberto Soares, de Recife. Veja o que fala aqui, e para isso vamos terminar. Diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Sim, foi João que recebeu, foi João que viu, foi João que escreveu. E João teria que permanecer ali vivo. Se hoje tivesse que vir Jesus nesse tempo, então teria que estar vivo João. E muitos outros, Timóteo, né? Timóteo tinha que estar vivo também. Tito também teria que estar vivo. Todos eles, porque eles estavam ali, naquela época. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela que estão escritas, porque o tempo está próximo dele, primeiro século, da era cristã. Da geração de Jesus Cristo, geração dos apóstolos. E aqui esse era o versículo que, o versículo X, né, que me chamava a atenção. Diz assim, João, versículo 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Mas me chamou a atenção, porque ele então foi notificado pelo anjo para que fosse avisar as 7 igrejas que estão em Ásia Menor, naquele tempo. Onde estão essas igrejas hoje? E no versículo 7, para terminar, diz o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E quem falou aqui disse: eu sou o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, onde estão essas tribos hoje? Onde estão essas tribos? E aqui é a passagem que todo mundo fala: eis que vem com as nuvens, né? Que o Filho de Deus vem montado ali, porque parece como que num cavalo, e todo olho o verá. Quem o verá? Diz que o veriam as tribos. Hoje em dia não estão mais as tribos. E até que os traspassaram. Quem foram que os traspassaram? Aquela cúpula religiosa de Jerusalém daquela época, primeiro século. Aquela cúpula que foram os fariseus, os escribas, né? que o entregaram aos romanos para ser crucificado. Todos eles teriam que ver o juízo, né? O juízo, quando o Senhor falava que viria por sobre as nuvens, era que ele via por um juízo, não é que ele ia vir fisicamente. Ele veio espiritualmente, porque ali comandou o exército romano, me entende? Então, todas essas perguntas eu tinha e fazia e ninguém podia responder. E quando respondia alguma coisa, olha, entrava por um ouvido, saía pelo outro, porque não tinha nexo. Porque eu queria ver de onde saiu aquilo que falou aqui. Não, eles não me levavam às profecias. Eu tinha que ver as profecias primeiro para entender o Apocalipse. Entende? Então, com isto, damos graças a Deus por tudo aquilo que Ele veio fazendo através do pastor e professor Heriberto Soares. E, uma vez mais, quero lhe agradecer, professor. Eu sei que o senhor está vendo, vai ver essa minha ministração em português, foi o senhor que pediu, né? E eu fiz, porque o senhor falou que seria uma voz feminina, né? E eu quero, antes de tudo, pedir perdão, porque na primeira aula eu me confundi no ano, eu disse 2020, não, nós estamos no 2022, né? Então ali eu peço desculpa por isso, mas eu quero agradecer, uma vez mais, ao
Professor Heriberto Soares. Sabemos que o senhor vai ter que vir aqui bastantes vezes. Chile é um país pequeno, mas Deus falou para mim que Ele ia derramar nesse país o vinho novo. Está sendo derramado. Graça e paz.